Olá, muito boa tarde. Terminou este domingo um jubileu da Misericórdia. Um ano de ideias e projetos em torno de um tema, a misericórdia, que o Papa Francisco propôs para a Igreja Católica. No Vaticano e nas diferentes conferências episcopais, os bispos coordenadores do setor da nova evangelização foram também dinamizadores deste ano jubilar, cargo que em Portugal é confiado a Dom Manuel Linda, hoje convidado do programa Eclésia. Dom Manuel Linda, muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Terminou este ano jubilar. Era uma ideia do Papa Francisco e foi um ano, sobretudo, pelo querer do Papa Francisco? Foi o ano inserido nesta dinâmica da Igreja que pensou fundamentalmente na família. Não nos podemos esquecer que vem no seguimento do sínodo sobre o tema da família, 2 sínodos na prática, um dos cardeais e depois outro mais genérico, digamos, no qual também os contributos do povo de Deus foram tidos em conta. E como ambiente geral destes 2 sínodos, então o Papa, cabeça da Igreja, em união com a sua Igreja, estabeleceu este ano da misericórdia como tentativa de ver qual é o ser de Deus e, de alguma maneira, a resposta do homem. Porque nós, muitas vezes, privilegiávamos o direito canónico, de alguma maneira, digamos, o formalismo inerente às leis, em detrimento deste ser íntimo, que é o típico da Igreja e o típico de Deus. Mas essa nova atitude, uma atitude de misericórdia, não é? Como o tema do jubileu, ela traduziu-se em quê? O Papa fez muitos gestos concretos. Eles aconteceram depois também em toda a Igreja? Aconteceram, não tiveram a repercussão dos gestos do Papa Francisco por motivos óbvios, mas em todo lado também houve desses gestos concretos. E fundamentalmente houve o caldear, o formar de uma mentalidade. É claro que ela não é mensurável, não vamos dizer que hoje toda a Igreja seja misericordiosa como o Pai é misericordioso, de qualquer maneira a fermentação está a atuar e ela vai trazer os seus frutos a seu tempo. É injusto então, na sua opinião, falar de um jubileu do Papa, devemos falar de um jubileu de toda a Igreja? É evidente, o Papa fora da Igreja não existe. O Papa, digamos, a nível orgânico, entre aspas, é aquilo que Jesus Cristo é para a Igreja, a sua cabeça, mas, portanto, fora da Igreja não há cabeça possível que subsista. Mas o que é possível fazer ou continuar a fazer para que gestos como os do Papa tenham também repercussão nos vários recantos do mundo? A Porta Santa encerra, mas o jubileu, e o jubileu também, enquanto tempo de graça e de salvação, mas a mentalidade que ele criou, de alguma forma, digamos, a misericórdia, essa não encerra. E essa é a semente que vai gradualmente florindo e que há de modelar a Igreja deste 3º milénio. Estou convencido que é a grande proposta lançada neste início do 3º milénio e que vai dar uma nova tonalidade da maneira de ser a Igreja e de estar no mundo. Exatamente, pessoas de misericórdia. Há pouco o Sr. Manuel referiu o direito canónico e esse novo paradigma, esse novo horizonte da Igreja será o substituir a norma pelo acolhimento, pela misericórdia? É uma forma de dizer, não? O direito canónico tem e terá sempre muita importância no ordenamento da Igreja. Até como corpo organizado que precisa, logicamente, de mais ou menos ter o seu enquadramento. Portanto, o direito canónico não é algo que está a mais, bem pelo contrário. É fundamental também para a Igreja. Só que não é a norma fria, enquanto tal, que nos caracteriza. Jesus Cristo não estabeleceu um código, mas a misericórdia estabeleceu, que é completamente distinto. E que desafio é esse para quem hoje segue Jesus Cristo? É exatamente ser como Ele, misericordioso, compassivo, acolhedor, simpático, enfim, tudo aquilo que ao fim e ao cabo, outra forma de dizer a palavra e a ideia misericórdia. Há pouco referiu também, ou ligou o tema do Jubileu da Misericórdia ao tema da família, que relação existe e que relação se deve estabelecer entre o tema da família e o acolhimento, a misericórdia? O Papa não me disse a razão pela qual escolheu este tema para criar um jubileu extraordinário. Mas toda a gente nota que é exatamente no seguimento dos 2 sínodos sobre a família e da exortação apostólica de pós-sinodal, a alegria do amor. Isto é, nós notamos que lidamos com uma situação muito difícil, como é aquela
das famílias e há situações em que não temos uma solução fácil e então não há outra abertura possível nesta fase que não seja exatamente um acolhimento, uma presença, um não deixar desanimar, a que nós habitualmente chamamos de misericórdia. E prende-se essa atitude com casos de famílias que podem não ter a estrutura tradicional, chamemos assim. Diante desses casos, há que usar de misericórdia, é esse o desafio. O grande desafio é que aqueles que podem, digamos, viver sob o prisma e o ponto de vista daquilo que a Igreja prevê para a família crente, o vivam. Agora, há situações em que, de facto, não é humanamente possível. Então, elas não estão rejeitadas, elas não são afastadas, elas não são mandadas para o inferno, entre aspas, para usar aquela linguagem que as pessoas, de forma habitual, habitualmente usam. E, portanto, há que acolhê-las, há que estar presentes junto delas, há que as integrar dentro do possível, dentro da estrutura da vida da Igreja e há que acalentar a esperança. Concretizar as propostas dos sínodos da família com uma atitude de misericórdia. Foi essa, na sua ideia, foi essa a estratégia do Papa? Também por aí. Mas é mais do que isso. O jubileu em si é mais do que isso? O jubileu é mais do que isso. É toda a vida da Igreja que tenta respirar um determinado oxigênio, entre aspas. Um timbre de oxigênio que podia ser chamado exatamente misericórdia. Simpatia, acolhimento, presença solidária. E nós já vamos analisar daqui a pouco de que forma é que em Portugal, nomeadamente, essas propostas tiveram concretização e tiveram seguimento. Antes e a partir da bula de proclamação deste jubileu, é no seguimento da análise que está a fazer. O Papa, quando lançou este jubileu, disse que queria que toda a ação pastoral da Igreja deveria estar envolvida pela ternura com que se dirige aos crentes. Vai no seguimento daquilo que dizia. Há um novo paradigma para ser Igreja hoje? É esse mesmo. Estou convencido que a nível... Vamos falar assim de uma linguagem muito simples, não é? A Igreja somos todos nós, pois evidentemente sabemos este estado teológico. Na realidade, da vida do dia-a-dia, aqueles que ao fim e ao cabo, como que se identificam com a Igreja e a Igreja com eles, são a figura dos sacerdotes, dos bispos e tudo isto, dos pastores. Estou convencido que da parte de todos nós, os pastores, incluindo os sacerdotes, que houve esta enorme tentativa, de facto, de modelar o coração por uma maior proximidade, por um acolhimento. Não quer dizer que atitudes, às vezes, de um certo formalismo, de um certo afastamento, possam acontecer. Acontecem, infelizmente. Até porque nós também temos direito ao cansaço. Nós também temos direito, a, muitas vezes, na vida, não termos aquela calma e paciência, né? Que seria o ideal e do qual deveríamos dar exemplo. Agora, há esta atitude de muito maior abertura, de muito maior proximidade, particularmente para aquelas situações ditas difíceis, ou até mesmo quase fraturantes, elas acontecem, graças a Deus. Eu estou convencido que este ano foi um ano absolutamente extraordinário, também na mudança do nosso temperamento, neste sentido da dinâmica pastoral, do acolhimento. O ponto de partida e a referência principal é a história de vida de cada pessoa? Sim, sem dúvida, quer dizer, não é a história da vida, mas é a pessoa enquanto tal. Ora, essa pessoa não se concebe como uma abstração à maneira grega. Essa pessoa é a pessoa concreta, não é? Que é portadora de uma história, é portadora de ânsias e também de carências, de sonhos e também de frustrações. E se a desprezarmos aquilo que é a única razão de ser da Igreja, que é a pessoa. Diz também o Papa, quando convocou este jubileu, que a credibilidade da Igreja passa pela estrada do amor misericordioso e compassivo. Falar da credibilidade de uma instituição com 2000 anos... colocá-la em causa, como de alguma forma o Papa o fez, é um desafio e que é possível ficar indiferente. Evidente. Nós não criamos uma organização qualquer. Ou somos hoje repetidores, no tempo que corre, dos gestos, das atitudes de Jesus Cristo, ou então estamos a mais. E então criamos nós um qualquer organismo, por mais vulnerável que seja. A Igreja é muito filantrópica, a Igreja de facto distingue-se por fazer coisas muito bonitas, mas não é esta a sua essência.
A sua essência é ser misericordiosa, compassiva, amorosa, como Jesus Cristo foi. E claro, os evangelhos, concretamente São Lucas, que aliás foi o evangelista que nos foi proposto como tema, de alguma maneira, da reflexão ao longo deste ano da misericórdia, mostram-nos exatamente Jesus Cristo próximo daqueles que diríamos eram os excluídos, eram os fraturados daquela altura. E nesse ambiente, precisamente, Jesus vai muitas vezes além da lei e faz gestos e proclama atitudes que iam além da lei da ocasião, que desafia esse para os dias de hoje. É evidente, é essa mesma atitude pedagógica de Jesus Cristo que nós somos chamados. Claro, digamos, em função da pessoa, não em função da sua situação. Nós aqui não canonizamos o mal, bem pelo contrário. O mal foi, sê-lo-á sempre. Se é mal, é mal. Agora, a pessoa é que é merecedora dessa misericórdia, dessa atenção, independentemente do bem ou do mal que traga anexo à sua vida. Misericórdia e justiça, que relação se deve estabelecer? As duas são componentes absolutamente humanas, mas uma justiça sem misericórdia será uma justiça absolutamente fria, libresca, uma justiça, ao fim e ao cabo, que não serve a pessoa na sua totalidade. Para servir a pessoa é preciso ter essa atitude de misericórdia, mas isso pode levar a algum tipo de desculpabilização do mal? Ou o que é que a misericórdia acrescenta à justiça? A misericórdia acrescenta exatamente a dimensão de centrar-se na pessoa, não apenas na ação. Porque a ação é mais ou menos contabilizada e é em função, sei lá, de códigos que dizem para isto, aquilo, para esta ação mal feita. E a pessoa, e o contexto, e aquilo que está por detrás dessa ação, que pode ser até agravante, mas em linha de princípio serão atenuantes. Quer dizer, não, se for apenas o frio da situação, isso não é nada. Mas acredito que de alguma forma destabilize quem tem que aplicar a justiça. Não é fácil. Nós gostávamos de ver tudo automático, como chegar um interruptor e ligar a eletricidade e ela aparece imediatamente. E estas coisas não são tão automáticas, porque estamos a lidar com a pessoa e com o seu mundo. E talvez seja por isso que alguns têm mais dificuldades, mas não tenhamos ilusão. Esse é o único caminho seguível. Não há outro caminho para percorrer. Um último aspecto do documento de há um ano e pouco, quando o Papa proclamou este jubileu, diz respeito à relação com outras confissões religiosas, nomeadamente o Papa diz que a misericórdia possui uma valência que ultrapassa as fronteiras da Igreja. Relaciona-se com o judaísmo, com o islamismo, que a consideram um dos atributos mais marcantes de Deus. Foi também um ano de diálogo interreligioso este da misericórdia? Foi e vai ser, se Deus quiser. Entre nós, quer dizer, não tivemos nenhum gesto assim particularmente significativo, mas posso-lhe revelar, por exemplo, que se Deus quiser lá para o contexto do Pentecostes, lá para meio, mais ou menos, as igrejas do COPIC, portanto, aquele organismo, digamos, que na prática já está há muitos anos em diálogo com a Igreja Católica. O Conselho Português das Igrejas Cristãs, não é? Sim, aqui, exatamente, disse muito bem, que era para quem não tiver conhecimento da sigla. Sim. Pensamos recuperar uma ótima declaração sobre a justificação pela fé de 1998, quase na viragem do milénio, assinada entre as igrejas luterana e outras da Alemanha, e não só, e a Igreja Católica, que é ainda hoje o documento fundante daquilo que pode ser, digamos, a nossa união a nível de doutrina. E depois suponho a união a nível de prática de vida e tudo isso. E se Deus quiser, vamos pegar neste documento, refleti-lo na perspectiva, digamos, das igrejas evangélicas, na perspectiva da Igreja Católica, mas em conjunto. Portanto, é um dos frutos também deste ano da misericórdia e da proximidade com o diálogo ecuménico. Dando por aí também passos concretos. O setor da nova evangelização dinamizou este ano da misericórdia. Em Portugal, de que forma é que é um setor que o Sr. Manuel Linda coordena na Conferência Episcopal Portuguesa? Que repercussão tiveram as várias propostas que o Papa foi lançando
na Igreja Católica em Portugal? Como você também sabe, quer dizer, no princípio chegaram-nos muitos documentos de Roma, muitas perspectivas e também não havia muita clareza e por intermédio de consultas que fizemos a Roma tentámos uniformizar os critérios para a abertura do ano da misericórdia e a dinâmica na qual ele deveria ser vivido. A partir, digamos, da abertura e a partir dos primeiros meses, aquilo entrou naquilo que nós, em linguagem às vezes militar, chamamos no automático, não é? Depois cada diocese foi caminhando pelos seus meios, ao seu ritmo, com as suas estruturas e, portanto, não houve a partir do segundo, terceiro mês assim uma intervenção muito mais marcante a nível de coordenação. A nível de coordenação. De resto, também, como se lembra, a primeira parte do ano da misericórdia foi marcada em muitas dioceses pela visita da imagem peregrina. Houve em cada diocese a sua maneira própria de celebrar, associar a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, juntamente com o tema da misericórdia, mas isto dependia de cada diocese e da dinâmica que lhe quis incutir. Portanto, a partir do segundo, terceiro, quarto mês, digamos, esta Comissão Episcopal da Nova Evangelização, como que diminuiu a sua interferência na perspectiva da celebração. Em todo caso, este jubileu não se reduziu ao abrir a porta e ao fechar a porta, agora passado um ano. Em Portugal, nomeadamente. Não, e você próprio sabe de muitas ações, uma das quais visíveis, mas as grandes ações são as invisíveis, nas quais, de facto, todo o povo de Deus, a nível dos seus catequistas, dos jovens, dos casais e a nível dos seus pastores, estiveram envolvidos e com tanto êxito que, de facto, marcou a maneira de ser igreja em Portugal e, certamente, a maneira de ser igreja em qualquer parte do mundo. Em todo caso, e temos que voltar aos gestos do Papa, porque, por exemplo, ter a Basílica de São Pedro com reclusos ou com sem-abrigo são gestos que marcam sempre e, infelizmente, não vimos isso entre nós. Não seria desejável que esses gestos também, ou que aquela atitude, aquele novo paradigma da Igreja hoje não se tornasse mais explícita nesses gestos? Sim, é verdade. Também houve tudo. O Bispo do Porto, ainda creio que na semana passada, ou há 15 dias, convidou, por exemplo, o sem-abrigo a uma marcha até da Estação de São Bento até à Sé Catedral do Porto. Para atravessar a Porta Santa também. A Porta Santa e tudo isso. E muitos outros gestos fizeram. Eu também o fiz na única prisão que há em Portugal das Forças Armadas e Forças de Segurança, graças a Deus, com um número reduzido de reclusos. E celebrou lá o jubileu do recluso? Sim, exatamente. Até com a presença da imagem peregrina. Portanto, nós fizemos-lo. Agora, não foram gestos tão visíveis, até porque não têm a dimensão da mundialidade, da universalidade, como têm aqueles que se realizam em Roma. E realizando-se esses gestos, acredita então, Sra. Manuela Linda, que o tal novo paradigma de ser igreja hoje está em curso? Acredito que é uma porta que não se pode encerrar. E acredito que ninguém tenha a coragem, nem ninguém tenha a força para encerrar a porta da misericórdia. Aqui entendida como um coração sensível, uma maneira própria de hoje se afirmar na fé no mundo. E por certo que essa atitude marca, até pelo contágio com as atitudes que o Papa Francisco vai propondo. Aproveito esta ocasião e esta presença, Sra. Manuela Linda, aqui, para falarmos de temas relacionados com a Comissão Episcopal que coordena, missões, nova evangelização, ecumenismo... E diálogo interreligioso. E diálogo interreligioso. Enfim, uma abrangência muito grande de ações que tem, enfim, entre todas elas, em curso esse projeto de renovação da pastoral da Igreja Católica em Portugal. Em que ponto está esse processo? Enfim, é um processo feito sempre com muita esperança, mas com avanços e recuos, não é? Nós não temos soluções mágicas. E, portanto, mesmo a renovação da pastoral da Igreja em Portugal não é um conjunto de técnicas, não é? Já chegamos a essa conclusão. Não vamos descobrir aqui uma pressão mágica a partir da qual isto depois, com um simples toque de dedos, vai ficar tudo. Não. É novas atitudes, nova presença, nova forma de atuação. É uma valorização do laicado. E hoje é um dos sinais dos tempos. O laicado em Portugal, não obstante as dificuldades que possa haver, porque, enfim, somos uma igreja sem recursos e tudo isso, não obstante esta presença do laicado na sociedade está cada vez mais notória, mais abrangente, mais fermentadora. E, portanto, é por aí que temos de caminhar, por novas atitudes, não por novos métodos, no sentido de uma técnica infalível que vai converter isto tudo. Que outros projetos da Comissão Episcopal têm em curso?
Portanto, no campo da nova evangelização, nós reunimos no mínimo uma vez por ano delegados de todas as dioceses de Portugal. Refletimos, quase sempre apresentamos um setor que, pela sua novidade, pode funcionar não como cópia para as outras dioceses, mas como paradigma. E pronto, e depois há reflexão e há, digamos, a partir desse modelo, diálogo. E estávamos a fazer 2 vezes por ano, agora entendemos que é melhor fazer apenas uma vez. No campo da nova evangelização. No campo das missões, estamos a notar que, de facto, aquele espírito missionário, a chama da missão, que foi muito típico de um Portugal tradicional, agora começa, de alguma maneira, a titubear, a diminuir. Então, por isso mesmo, estamos a lançar aquela obra que é tradicional, é verdade, mas que vai atingir fundamentalmente as novas gerações, que é chamada a infância missionária. Formar neste espírito da missão a partir logo da escola do primeiro ciclo. No campo do diálogo interreligioso, já lhe falei, ou melhor, do campo do diálogo interreligioso não temos grandes ações, mas temos boa relação, por exemplo, com a comunidade muçulmana de Lisboa, com o judaísmo de Lisboa e do Porto, temos boa relação e encontramos-nos frequentemente, se não é ações muito programadas, pelo menos até na vida social, na vida, como ela é do diálogo. O fator religioso vai sendo encarado em conjunto. Em conjunto. Na sociedade portuguesa. E no campo do ecumenismo, ainda há pouco lhe citei, Sim. digamos, na semana passada, por exemplo, realizámos o Fórum Jovem em Aveiro, portanto é um diálogo da juventude e celebrativo e também festivo entre, portanto, jovens de confissões evangélicas e a Igreja Católica. Agora em janeiro, como sabe, teremos a celebração da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, a celebração conclusiva será em Braga. Este ano é organizada pela Igreja Católica, mas é um ano organizado pela Igreja Católica, outro ano organizado por outra igreja, portanto, de origem evangélica. Enfim, e falei-lhe naquilo que pensámos realizar no contexto de Pentecostes. Muito bem, esse encontro, por certo, também será marcante e tudo a partir deste novo dinamismo da misericórdia que o Papa propôs. Agradeço, Sr. Manuel Lindo, ter estado aqui no programa Eclésia a analisar o jubileu que terminou este domingo. Muito obrigado. Obrigado. O programa Eclésia, mais logo, pode ser seguido também na rádio, na Antena 1, onde lhe fazemos companhia pelas 22h45. Votos de uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.